Olá, estamos aqui para mais um capítulo do livro de Ouro Saint-Germain. Hoje nós vamos fazer a leitura comentada do capítulo 22º do livro de Ouro Saint-Germain. Para quem não me conhece, meu nome é Marlistra Passon, sou administrador dos grupos Saint-Germain Eu Sou. E dentro do grupo do Telegram Saint-Germain Eu Sou, ele tem o nosso canal do livro de Ouro Saint-Germain. Então, esses capítulos são colocados juntamente com todo sábado, juntamente com o capítulo escrito de cada momento, digamos assim, né? Então a gente coloca o capítulo comentado e também o capítulo lá escrito, digamos assim, né? O capítulo do livro. Quem gosta, lê o capítulo, quem prefere ouvir, vai ouvir, tá? Quem não ainda participa do grupo de Saint Germain Eu Sou, do nosso grupo do Telegram, ou mesmo do livro de ouro, embaixo aqui está o link dos grupos que você pode acessar, entrar e participar, tá bom? Essa leitura do livro de ouro Saint Germain ela é cíclica, então ela nunca termina. Ela termina o capítulo 31 e ela volta para o primeiro. Então nós nunca paramos de trabalhar com o livro de ouro Saint Germain. Agora, nesse segundo semestre de 2022, senti o chamado de fazer essa leitura comentada também. Não sou especialista nessa área, né? Não sou comentarista, não sou especialista. Simplesmente estou atendendo um chamado e também eu nunca leio antes o capítulo para depois já assim com algumas coisas elaboradas. Eu sempre leio aqui junto com vocês nesse momento e sigo totalmente a minha intuição, o meu desenvolver no momento da leitura, tá bom? Bom, o capítulo 22º ele vai tratar do plano psíquico, tá? Então aqui Saint Germain nos diz que nós como estudantes devemos entender o denominado plano psíquico, e devemos entender que não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Porque o plano psíquico ela é uma faculdade da consciência humana, que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que prestarem suficientemente a sua atenção nisso, tá? Porém, ele adverte, aquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente, é melhor que não houvesse vindo essa encarnação, pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que ancora nesse plano não se liberta nessa encarnação e pode necessariamente de várias encarnações para libertar-se. Aqui, então, o que a gente entende é que ele não concorda muito, né, com as pessoas que utilizam, né, do método, né, digamos assim, das viagens astrais, né, que é muito utilizado, né? Eu não. Às vezes você tem as viagens astrais involuntárias, né, que você viaja, faz, né, involuntário. Agora tem pessoas que buscam mesmo se aperfeiçoar, estudo, né? Aqui, pelo que eu entendi, Saint Germain não concorda muito com isso. Não sei, isso não é uma coisa minha, isso é o que está escrito aqui no livro. Então, em todo nível de consciência, há um fragmento da verdade não compreendida, de uma verdade que não é compreendida, porque se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe e é possível, porém ela é transitória. Nós devemos compreender em que todas as coisas e toda atividade há mais ou menos a energia divina em ação, né? Talvez mal usada, porém em ação. Sempre a energia da luz está, né? A energia da luz existe e as pessoas podem utilizar de má fé e utilizar de maneira errada. Mas, né, o estudante que leva muito a sério, que respeita muito a espiritualidade, ele não vai prestar atenção nos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos. Ele deve compreender que deve atravessá-la diretamente pelo poder de sua vontade interior, né? Que da chama azul. A sua determinação é entrar no cinturão eletrônico, onde se expressa unicamente a verdade. Então, esse cinturão eletrônico, nós podemos ativar ele durante o sono, e aí sempre estaremos seguros ali, né? Mesmo que a gente saia do nosso processo normal, das nossas viagens astral, você está seguro dentro do cinturão eletrônico e acompanhado pela luz. Amado e amado estudante, quando explico esse assunto que é necessário, quero que você tenha a resolução
de não sentir medo disso. Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento, atua o que se conhece como uma força sinistra. Forças malignas, eles vêm e manipulam muito a cabeça da gente, às vezes de maneira tão sutil que nós não percebemos que aquilo não é da luz, tá? Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que estou mencionando, permitiram que sua atenção se detivesse ou fosse atraída para esse nível, pelo que fato de ter suas faculdades físicas despertadas prematuramente. Então, aqui ele diz faculdades físicas despertadas prematuramente. Por quê? Porque o momento de cada um chega. O momento de cada um é preparado especialmente pela espiritualidade, mas tem pessoas que não têm essa paciência. Ela vai, quer e ela busca muito, né? Então nós devemos esperar o nosso momento, né? Ainda pela razão de que uma semelhança da verdade, alguns fenômenos lhe foram apresentados para atrair a sua atenção. Mas, se prestarem a devida atenção, verão que a semelhança com a verdade desaparece. Então, vocês têm que ter muito cuidado nesse processo. Um dos atributos mais fascinantes desse plano, que é o plano psíquico, é o das falsas profecias, os quais fazem com que o indivíduo faça outras audazes da vida. São os canalizadores, que tem milhões de canalizadores que dizem, eu recebi mensagem disso, mensagem daquilo, mensagem. E às vezes são espíritos zombeteiros, às vezes são, né? Então, todo cuidado é pouco. Nós temos que olhar nessa direção, sentir no nosso coração a verdade ali. Pintou dúvida, é falso. Teve dúvida, não é verdadeiro. De quando se cumpre alguma para manter a atenção mais fortemente. Junto com isso, há uma substância que é introduzida no cérebro. Tá? Ele diz que não pode explicar agora, o que se torna impossível, mesmo ao mestre interferir para ajudar, porque implicaria em atuar contra o livre-arbítrio da pessoa, né, que aceitou essa situação. Então, de maneira nenhuma, a espiritualidade ela vai avançar e vai interferir no que a gente quer fazer ou deseja. Nós temos o nosso livre-arbítrio totalmente, né, protegido pela espiritualidade. Então, há alguns casos que a pessoa compreende o erro antes que seja tarde demais, né? Então, a sua intensa chamada para ser libertado, um dos irmãos dos irmãs é enviado, né? Os seus mentores espirituais, né, chegam até a pessoa e conseguem fazer ela entender melhor o assunto e ajudar. Então, aqui ele diz que teve alguém que, né, com sua grande pureza, passa através desse plano sem conhecê-lo ou contactá-lo. Esse indivíduo é realmente muito feliz. As forças nesse plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar ali, né? Quando se trabalha nas paixões, né, dos desejos da pessoa, é mais fácil de chegar onde quer. Então, aqueles que perderam o poder controlador, o domínio sobre suas paixões, a ira ou o sexo, se enredaram na esfera psíquica do pensamento e sentimento e abriram as portas de seus belos e maravilhosos templos do Deus Criador, para que os intrusos espíritos obsessores se apossem. Nós temos que ter muito controle a respeito porque a quinta dimensão ela vai ser totalmente do desejo do teu coração, tá? Do desejo de manifestação. Ela vai ser muito mais fácil de trabalhar. Porém, nós temos que estar cercados com o cinturão eletrônico da luz para nos proteger das forças intrusas que são maliciosas e às vezes podem, né, nos enganar, tá? Aqui São Germain diz que através dessas portas, as forças psíquicas penetram, intensificando a sua paixão. Vocês sabem o que é uma paixão? A paixão, ela cega a pessoa, ela não é o amor, ela cega. Então, até que ela cria uma condição incontrolável. Então, aqui São Germain diz que melhor seria que o indivíduo pisasse em uma cobra, cascavel, uma vez heredado nessa esfera psíquica, quase sempre fica preso por muitas encarnações. Você fica iludido dentro de um mundo que você não tem noção do que é. Na verdade, gente, nós não temos, não temos assim noção
do que é tudo isso fora da nossa esfera, né? É gigante todo esse processo e todo o cuidado é pouco. Por que isso? Porque imprime gravações em seus mundos mentais, dos quais não sabe como se libertar. Então, as pessoas, eles trabalham dentro da mente da pessoa e colocam ali, fixo ali, e a pessoa fica totalmente envolvida e não consegue se libertar. Portanto, essas almas nascem de novo com aquela mesma frequência ali que está impregnado dela. Porque ela vai, vem, e ela não muda aquilo, né? A tendência, depois do segundo ou do terceiro nascimento. São as criaturas depravadas que podem ser encontradas em qualquer lugar que você vá. Às vezes a influência suficientemente maliciosa para se ocultar do mundo exterior durante muito tempo, efetuando a sua obra nefasta em segredo. É aqui que está o mais lamentável dessa situação, que aparenta ser oculta, porém não está. No mais altos planos, há grandes e belas almas que voluntariamente descem até aqui, nesse plano, para nos ajudar através das suas radiações, né? E desligar a humanidade desse estado psíquico. Então, há voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina. Há belas almas encarnadas em corpos femininos que se unem em matrimônio exterior com uma alma masculina e se encontra, né, enrolada, emaranhada, né, nessa condição psíquica que não consegue se libertar. Tá? Se uma pessoa disposta a contrair o matrimônio antes de dar esse passo, evocasse o Deus Criador interior, dizendo, meditando e orando, se esse casamento for na base passional, que não se efetue, se não for para o meu bem, para a luz, né? Muitos sofrimentos seriam evitados das pessoas, mas quando a pessoa é apaixonada, ela não quer saber se aquela pessoa é certa ou não é. Ela quer aquilo e pronto, acabou. Ela acha que aquilo é a felicidade dela. Ela não entende que as coisas caminham para frente. O que é hoje, o que a gente é hoje, amanhã pode não ser mais. Então aqui, agora a parte essencial de tudo isso. Aqueles que, por seus próprios esforços ou pela instrução que receberam, chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença eu sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um, se afirmassem nessa verdade, nunca mais serão arrastados para as discórdias, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente de acordo com os mais altos planos e atividades onde sabem exatamente o que estão fazendo. Nos períodos de guerra, que mais facilmente se abrem as portas do plano psíquico, por essa razão se observou que durante e depois das guerras há uma maior manifestações de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor especial em ninguém. Se ao dado momento os estudantes tornarem-se conscientes de estar atravessando esse plano, devem instantaneamente afirmar: eu sou a presença mestre, controladora e sempre vitoriosa. Então, deve fazer esse mantra. Instantaneamente vão se ancorar com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem nenhum medo. Jesus nos fala que, né, Jesus sugeriu que essa explicação seja dada a todos nós estudantes, quando entram em radiação tríplice. Então, essa radiação tríplice significa que ele sempre carrega a sua radiação com a tríplice atividade, Pai, Mãe e Filho, e do Espírito Santo, né? Ou seja, a nossa grande presença eu sou. Então nós temos o poder e a força para a libertação de todo o mal na nossa vida. Nós devemos controlar e cuidar muito bem da nossa mente, e seguir o nosso coração como guia. A nossa mente pode querer levar-nos para algum lugar estranho, algum lugar, mas o nosso coração, o nosso eu sou, ele acusa, ele mostra, ele puxa, ele ensina e ele orienta. Então nós não estamos abandonados, não estamos largados aqui nesse plano. Nós temos essa radiação tríplice de Jesus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, a grande presença eu sou dentro de nós. É que muitas vezes nós não temos noção de toda essa força, né? Aqui São Germain fala a respeito. Eu vou ver se eu tenho entendimento para comentar isso, porque as coisas são profundas,
né? As coisas são muito profundas. Talvez na leitura você consiga entender um pouco melhor. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não posso dizer que isso é o certo ou é o correto, né? Porque cada um é individual e tira a sua conclusão do que lê. Aqui ele fala sobre astrologia e feitiçaria. Então, Saint Germain diz que uma das coisas mais tristes que ele tem para nos falar, né, é a respeito daqueles que se dedicam a fazer horóscopos, né? Ele já se manifestou isso em outras vezes, mas ele fala dos horóscopos falsos, mentirosos, que prejudicam as pessoas com influência, com coisas negativas. Não são os astrólogos corretos, aqueles que fazem os estudos graficamente com as coordenadas corretas, que é um estudo muito bonito. Não é isso, são os que fazem o falso horóscopo, tá? E feitiços inconscientemente. O feitiço, ele vou na feiticeira. Não precisa. Basta que você deseje, que você pense o mal, que você passe aquilo pela sua cabeça, né? Então você já está trabalhando inconscientemente, ligando a rede psíquica sua para um feitiço, para uma coisa, né? Desejar o mal para o outro, né? É um feitiço que você cria em você mesmo e tornam-se, olha, sensíveis às condições adversas que existem no plano psíquico, totalmente se embolando e num nó nessa liga. A partir do momento que você não cuida do que você pensa e que você não tem domínio sobre a sua mente. Porque a hora que você tem um pensamento, nós não somos perfeitos, nós o tempo todo pode vir pensamentos, coisas ruins, nós temos que voltar atrás e desfazer imediatamente aquilo, cancelado, 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 e ressignificar aquele pensamento, tá? Então, aqui ele diz, essas são uma das atividades mais lamentáveis, porque estar inconsciente é de se estar aberto a uma crença que vai passar a envolvê-lo até o ponto em que nenhum argumento, nenhum raciocínio vai mudar a sua convicção. Nos passados 20 anos, isso foi escrito em 1932, a astrologia e a feitiçaria foram usadas para esse propósito. Muitas vezes o pensamento ou a radiação de um plano psíquico prediz através da astrologia ou feitiçaria certas condições que se manifestarão para o indivíduo, tá? E que não poderão ser evitadas. Porque às vezes a pessoa fala aquilo que é uma mentira, né? E a pessoa acredita e aquilo se torna realidade, mas não porque era para acontecer, mas porque ela acreditou naquilo. E ela fez aquilo, colocou aquilo em ação. Tá? Mesmo que não seja dito em palavras, a radiação se fará sentir. Então, esse é usar, né, a luz para coisa errada, porque essa luz ela tem que usar sempre para o bem, para as coisas boas, né? Então, essa é uma das razões que fez ocorrer o cataclismo na Atlântida, porque os Atlântidas se negaram a escutar a voz dos mestres de sabedoria que os alertavam. Então, o poder chega ali, né, e a pessoa não aceita mais, né? Porque a ânsia de subir, de poder, né, de manipular, né? Leia o livro da Atlântida para vocês verem como que eles caíram nessa desgraça. Perderam totalmente o domínio porque eles avançaram em guerras, no poder que cada um tinha, que é nos dado o poder livre, né? Mas nós temos que utilizar para o bem e não para o mal. Então, São Germain diz que ele nos compreende quando nós nos interessamos por isso, né? Por esses tipos de magia. Podeis pensar que sou severo, ele diz, porém não é assim. É que meu amor por vocês é suficientemente grande para dizer essa verdade, né? Então, gente, fica a cargo de cada um que quer acreditar. Se gosta do livro de ouro, se sente uma afinidade do livro de ouro, se gosta de São Germain, mesmo as coisas, as palavras de Jesus, né? Às vezes ela é dura. E às vezes nós não gostamos de escutar, nós temos opiniões contrárias a isso, né? Mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Saint Germain falou ali atrás. Se não acreditais, tereis que continuar o vosso caminho, já que sois um ser que tem o livre-arbítrio, o qual não tem o desejo de atacar de maneira nenhuma Saint Germain ou qualquer espiritualidade vai atacar seu livre-arbítrio, exceto para dizer que tem o privilégio de apontar-vos o caminho do que é certo e o que é errado na sua vida.
Então, aqueles que se apegarem, né, à grande presença eu sou, não terão o que temer essas coisas, porque a presença eu sou vai corrigir. Gente, nós temos que aprender a conversar com o nosso eu interior. Nós precisamos, na hora da meditação, ter aquela conversa interna. Vocês vão sentir alguém respondendo. Vocês vão entrar, vocês vão começar a questionar e vocês vão sentir a resposta. É uma coisa assim maravilhosa. Façam o teste para vocês verem. E converse com o eu sou de vocês, porque ele vai corrigir o sentimento, o que expressa, o que vem no coração, não bate muitas vezes com o que vocês pensam, né? Então o eu sou vai corrigir, vai manter firme o verdadeiro caminho da luz, subindo e levando vocês para a escada de ouro, com passos firmes e precisos para adquirir o seu domínio perfeito para atuar aqui nesse plano. Então aqui Saint Germain diz, eu vos asseguro, amados, que o meu coração se compadece por aqueles que são escravizados pela astrologia, pela feitiçaria, pois estão cegos no espinhoso caminho que piso. Quando a dor dessas feridas for insuportável, eles vão clamar ao céu, e todo ser rogarão a Deus Criador, ensina-me o caminho verdadeiro. Amados e amadas estudantes, o que tanto empenho em buscar a luz, vocês devem saber que somente há uma presença invencível de proteção. E essa presença é a grande presença, eu sou, o Deus Criador que está dentro de nós. Então não devemos deixar que a nossa atenção seja distraída por essas manifestações exteriores que estão do lado de fora. Astrologia, numerologia, espiritismo, feitiçaria, alguma outra coisa que vos retire a vossa atenção da magna presença eu sou, que é o vosso ser real. Se voltares, né, a ela em todo momento, ela vos guiará no caminho da luz. Então, sempre que vocês procurarem a grande presença eu sou, ela vai orientar vocês para o caminho da luz. Com essa quietude, ela vai permitir o grande silêncio na paz que ultrapasse toda a compreensão, onde você vai encontrar toda a atividade de Deus e a presença eu sou. Mais uma vez ele diz, amados e amadas, não pode servir a dois senhores. Isso também está escrito na Bíblia. Ganhar vitórias mais adiante. Se você tem o livre-arbítrio e pode escolher se preferir o externo, esquecendo do invencível da presença eu sou. Então, ainda que meu amor continue vos envolvendo com o grande manto de proteção, terei que esperar até o tempo oportuno para que você regresse ao Deus Criador e único. Se escolher ficar com a presença eu sou, permanecer nela, vossas lutas logo terminarão. Vai ficar circulando nessa esfera de paz, harmonia, perfeição, onde vai observar o mundo externo, corrompido pela grande paixão do desejo, do poder, da vontade, né, do que não é correto, né? Mas o eu sou vai te envolver com a grande compaixão, porém, nunca, né, tenha lamentações, né, que vão sufocar o seu próprio crescimento. Isso nos recorda a antiga citação: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Época da minha vida eu vivi essa citação bíblica: buscai o reino de Deus em toda a sua plenitude, tudo mais vos será acrescentado. Não precisa você correr atrás de nada, somente busque o reino de Deus, né? E tudo vai vir até você, porque o reino dos céus é a grande presença eu sou, a vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados e amados estudantes, que possa dar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestra da luz, a presença eu sou, caminha ao seu lado, esperando que voltemos a ela. Recebemos as suas radiantes e gloriosas bênçãos de perfeição em todas as nossas manifestações exteriores. Tal é o vosso privilégio, amados e amadas. Ainda que se lamente por alguns não sentirem a verdadeira importância da presença eu sou, ainda que busquem coisas externas, ele diz, né, que ele continua esperando, envolvendo-nos com seu amor para que o nosso tempo, né, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, talvez eu seja um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos,
Quero que eles mantenham eles abraçados a mim, para que sintam a minha presença, eu sou neles. Porém, isso não me é permitido, pois sei muito bem que todos aqueles que sentem o desejo de ligar-se ao externo devem fazê-lo até que já não sinta mais essa necessidade. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o que está fora com o que está dentro. O que está fora você olha, observa e tira a sua conclusão daqui, do coração do eu sou. Tá? Porque isso representa a casa dividida contra ela mesma. Então, todos os desejos dentro de você, que não é bom, que não é da luz, né? Desejo de ganância, desejo de poder, excesso, desejo de poder, essas coisas é externo. Então, você cuide muito bem disso. Se esses abençoados puderem realizar com grande privilégio, que o seu alcance em pouquíssimo tempo estaria libertado de todas as limitações. A verdadeira situação dessa comunicação é a seguinte: quando os estudantes perguntarem se lhe é permitido ouvir essas comunicações, adquirem o direito de saber o que lhe implica todo tipo de trabalho e deve saber sobre que isso não é frequente. Enquanto estudantes não sabem que o Deus Criador é o único e verdadeiro, está vivendo em seu interior e sempre que foi e que é perfeito, né? O eu sou, essa presença, sua mente e seu corpo vão continuar no estado de desajuste. Então, se você não tiver certeza, não se deixar entregar totalmente, confiar na grande presença eu sou, você sempre vai estar instável, desajustado. Então, a estrutura atômica é um instrumento mecânico cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação uma com as outras. Os estudantes não compreendem que quando um trabalho específico deve ser feito, tem que haver uma preparação definida. O ajuste necessário do corpo e o cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo da necessidade do indivíduo. Então, trabalhar e dominar a sua mente demora. Eu fiz isso, porque hoje em dia eu domino a minha mente subconsciente. Entrou um pensamento ali que não é correto, meu coração já acusa. Então, eu trabalhei muito para dominar isso. Então, ele demora muito. Então, mas vocês podem trabalhar isso que vocês conseguem. Jamais na história da preparação do estudante se permitiu ele entrar no círculo eletrônico interior do mestre. Aos estudantes se ensina a aplicação, porém nunca penetra no círculo, no círculo eletrônico do próprio mestre. Cada um tem o seu, né? 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico, para que esse trabalho de comunicação. Então, não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempos para prepará-lo e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes nesse período de crise mundial. Todavia, com a sincera determinação da presença eu sou, serão preparados, né? Serão preparados para a presença das hostes ascensionadas. Por exemplo, suponhamos que existe uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para que as conferências públicas, se os mestres ascensionados o assistem, o conferencista seria preparado em 20 minutos, meia hora, rapidamente, tá? E encerrado seu tubo de luz, no qual nada entraria, a não ser a radiação do seu mestre inspirador. Então, é muito rápido o processo, quando nós somos preparados, né, no momento certo, né, e levado, né, digamos assim, recebemos esse suporte dos mestres ascensionados. Coisas que a gente trabalhar com a mente, dominar a mente, demora um tempão. Com a ajuda dos mestres ascensionados, a gente atualiza isso muito rapidamente. Pessoal, um capítulo bem complexo, com muitas informações. Eu aconselho vocês lerem novamente, leiam de novo, e não esqueçam que cada um tem a sua opinião individual das coisas. Então, ninguém é igual, tá bom? Então, leiam e tirem as suas conclusões. Próximo capítulo é o 23º, né? As palavras de Jesus, eu Messias, tá bom? Então, finalizo aqui, deixo um abraço a todos vocês e aguardo vocês até o capítulo 23º.